Olá, que alegria estar com você mais um dia unidos aqui pela TV Evangelizar e graças ao sinal aberto que estamos para todo o Brasil falando ao vivo, também pelo sinal digital e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos trazer um tema muito interessante. Eu tenho certeza que você vai prestar bastante atenção na nossa conversa. Vamos falar sobre pessoas tóxicas, entender quem são elas, de que formas que elas agem e como que nós podemos também reagir nesses casos. E para isso nós vamos receber aqui a doutora Juliana Gonzalez, que é psiquiatra e vai certamente te orientar com pessoas tóxicas. E faço uma pergunta para você. Fica muito tempo na posição sentado? Porque certamente isso também pode causar alguns males para a sua saúde e nós também queremos te ajudar. Postura, flexibilidade, tudo isso. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Já vou direto então para a nossa convidada de hoje, falando com a doutora Juliana sobre as pessoas tóxicas. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, tudo bem? Carol. Obrigada tudo você, bem? viu? Olha Obrigada só, pelo convite. Eu que agradeço. Eu sei que esse é um tema assim profundo, complexo ao mesmo tempo, mas é necessário também da gente saber como lidar, principalmente, né? E acredito que o primeiro passo é, de alguma forma, identificar essas pessoas. É possível, para quem não é da área da psicologia, da psiquiatria, da área médica, que consigam identificar essas pessoas? Eu acho que mais do que identificar, é identificar o sentimento que as relações nos geram. Tá. Sabe? Então, se de repente determinada relação me gera angústia, ansiedade, baixa estima, acho que de alguma maneira eu tenho que começar a entender por que isso está sendo provocado em mim. Tá. Porque muitas vezes a gente acha que é no outro, mas é nosso. Sim. Sabe? Então, Entendi. Eu acho que eu sempre recomendo ali o processo terapêutico. Acho que todo mundo poderia Se beneficiar, experienciar, né? Para separar isso, o que é meu e o que é do outro. Interessante. É interessante você falar isso porque, assim, se a gente olha para o outro para identificar essa pessoa, a gente se coloca numa posição de julgamento, a gente pode cometer erros, ser injusto com alguma pessoa e dessa forma, olhando para si, pelo menos você sabe que alguma coisa nessa relação precisa mudar, não necessariamente é por causa do outro, mas internamente a gente pode fazer algo. Gostei dessa ideia. E assim, se eu estou apropriado de mim mesmo, né? Eu sei das minhas qualidades, eu sei dos meus defeitos, eu estou apropriado, o outro não vai me machucar tanto, não vai conseguir ser tóxico, entende? E na vida a gente não consegue controlar o outro. A gente consegue controlar a gente mesmo, né? Sim. Então, acho que quanto mais a gente se apropria da gente mesmo, de tudo, né? Do que a gente é bom, do que a gente não é tão bom, do que falta, esse tóxico a gente talvez fique menos vulnerável. Entendi. Então é um fortalecimento da pessoa em si. Que seria um caminho. Mas basicamente uma pessoa tóxica é a pessoa que invade teu espaço sem autorização. Porque muitas vezes a gente é autorizado a invadir o espaço do outro, né? Por exemplo, se alguém vem no meu consultório e se abre e de certa forma ela me autoriza a entrar nesse espaço dela e eu tô ali no que eu posso fazer, enfim. Eu acredito que uma pessoa tóxica é aquela que invade sem ser autorizado. Faz sentido. Isso pode ser de alguma forma patológico ou não? A pessoa não ter a noção de que está invadindo esse espaço do outro, esse limite. Como que é isso? Com certeza. Eu acho que hoje a gente está ali num contexto de época do eu muito engrandecido, né? Então, esses dias eu tava passando numa livraria, a sessão de autoajuda eu posso, eu consigo. O eu, né? O eu muito forte. Então, esse contexto de época com esse eu tão grandioso é um prato cheio para a pessoa se achar numa potência de invadir
o que não foi permitido, invadir o outro, sabe? E a gente tá num contexto aí de época que é muito propício para isso. Então tem que tomar cuidado. Sim, com certeza. Essa questão que você traz, que é o deixar o indivíduo, que é tudo bem, somos uma pessoa, mas feitos para viver em sociedade, cada vez mais isolados, mais vulneráveis também para esse tipo de atitude, né? E daí a necessidade, talvez, a falsa necessidade de se engrandecer, porque está fragilizado de alguma forma, né? Agora, doutora Juliana, existe, por exemplo, um distanciamento que é considerado saudável, independente se o problema está no outro, se está em mim, porque eu acredito que a imaturidade também aconteça de ambos os lados. O que é que pode ser feito, esse distanciamento? De que forma lidar com isso? Socialmente bem aceito e, ao mesmo tempo, também respeitando os limites próprios. Existe uma resposta para isso? Eu gosto de usar a palavra: eu não te autorizei. Ponto. Não te Clareza autorizei. mesmo. Não te autorizei a me analisar, a refletir sobre mim. Existem profissionais qualificados para isso. E se em algum momento eu desejar, eu vou autorizar alguém. Mas não te autorizei. Ponto. Entendi. Deixar claro. Isso geralmente funciona? Aí depende, né? Existem pessoas que realmente não têm esse insight, vão todo o tempo, né, invadindo. E aí é isso, de separar o que é dela e o que é do outro, entender que essa pessoa é disfuncional e vai ter que ir colocando cada vez mais limites. Sim. Mas, em geral, isso, você não foi autorizado, funciona para pessoas razoavelmente funcionais, né? Agora me diz uma coisa, você começou falando dos sentimentos. Você consegue descrever um pouco pra gente que tipo de sentimentos, pode até nominá-los se for o caso, que são esses sinais de que algo precisa ser melhorado, pelo menos? Eu acho que um desconforto na presença da pessoa, então uma sensação de angústia. Os pacientes trazem uma sensação de bola na garganta, um amarrio na boca, eles descrevem. Às vezes a mão fica suando, tremor. Na presença de determinadas pessoas. De pessoas que invadem. Então, são sintomas de ansiedade, né? É basicamente isso, uma ansiedade ali, que é uma preocupação de ser invadido, né? Então seriam esses, assim. E se essa pessoa for alguém muito próximo, for algum familiar, alguém que é difícil evitar a presença, geralmente como que se resolve esse tipo de situação? Precisa de medicamento? É a psicoterapia? Como que você inicia o processo? Psicoterapia sempre. Tá. Novamente, porque um bom trabalho terapêutico vai ajudar sempre a gente separar o que é meu e o que é do outro. E dar esse limite. Quanto mais confiança você tem em você mesmo, menos o outro te afeta. Quando que a gente vai precisar de remédio? Em situações de sofrimento profundo que paralisa. Então, não é que o remédio vai tratar a relação tóxica, mas talvez as consequências que isso causam. Normalmente é uma ansiedade muito grande, ataque de pânico, até episódios depressivos. E um tratamento ideal seria uma pessoa nessa situação. A gente entra com a medicação, entra com o processo terapêutico associado para ir fortalecendo esse indivíduo e tentando mexer nesses fatores sociais quando possível, né? E também acho que é legal a gente falar que muitas relações tóxicas causam um grau de dependência, que a gente chama de dependência emocional. Tá. E não é algo fácil a gente fazer a pessoa se desligar dessa relação, sabe? E se às vezes a pessoa se identifica nisso, eu tô num relacionamento disfuncional, que me causa sofrimento, causa ansiedade, mas eu não consigo sair, não é com a vizinha, não é com a amiga que consegue. Aí precisa, sabe, de tratamento especializado, porque é bem complexo quando entra nessa codependência ali, sabe? Entendi. Que interessante. Obrigada, viu, doutora Juliana? Doutora Juliana Gonzalez é psiquiatra do Eco Medical Center aqui em Curitiba. Agradeço muito a sua presença, viu? Seja sempre muito bem-vinda à TV Evangelizar. Obrigada. Obrigada a você, muito simpática também, viu? Obrigada.
Agora, Vanessa, quero chamar você com o seu recado especial aqui para os nossos amigos. Vai lá, minha querida. Olá, Carol, e olá você que está em casa com a visão apagadinha, percebendo que passou o tempo e não tá mais a mesma coisa, já tá com um problema mais sério, tem alguém aí em casa que não tá enxergando direito? Então, ó, tá aqui o Vision X, que eu falo para você todos os dias. Ele é 100% natural, não tem contraindicação, você toma uma cápsula por dia e ele vai ajudando a repor elementos importantes para a boa saúde da sua visão. Você vai tomando e vai percebendo aí a melhora na sua visão. Tá em casa com aquela fumacinha que parece que tá assim, aquela nuvem no olho o tempo todo, o olho escorrendo, você fecha o olho, arde, parece que tem pimenta, sai aquela lágrima quente, final do dia vai dando aquela dor de cabeça e você sabe que é de tanto você ter forçado a vista, para tudo, né? Então você tem que tomar o Vision X, assim como tantas pessoas que já vêm tomando e recomendam pra gente. Você tava em casa como você aí pensando, será que ia funcionar ou não? Olha só, vamos ver comigo mais um depoimento de um cliente satisfeito? Veja lá. Meu nome é João Soares Lopes, estava ruim para dirigir de noite, de dia também. Quando eu ia rapar a barba também, tomei o Vision X, é muito bom, eu recomendo, viu? Se é bom para mim, é bom para todos, tenho certeza disso. Vision X é para você, 0800 777 0190 e se você ligar agora, eu vou liberar 60% de desconto. É 60% de desconto e você ainda vai levar uma linda medalha de presente. Vai receber na porta da sua casa o Vision X com uma linda medalha de presente para você. Mas não adianta ficar olhando e não ligar. Pega o telefone que eu sei que está na sua mão e já liga. 0800 777 0190. As consultoras ligam para você em seguida, te explicam tudo e você recebe aí, na porta da sua casa, no conforto do seu lar. Então, não perde mais tempo, né, gente? Liga já, 0800 777 0190, porque o Vision X é o X da sua visão. Muito obrigada, Carol! Obrigada, Vanessa. E olha só, a gente vai falar sobre a sua saúde depois do intervalo, principalmente quem fica por muito tempo sentado. Seja trabalhando, seja por qualquer outro motivo, nós precisamos cuidar, porque o nosso corpo foi feito para movimentar-se, viu? Então volte aqui, você vai entender tudinho e nós vamos te ajudar. Saímos com imagens da cidade de Divinópolis, onde já tivemos ano passado o primeiro Evangelizar é Preciso, Minas Gerais, e o site da TV Evangelizar chega para você com a nossa programação que é 24 horas. A padroeira de Divinópolis é Nossa Senhora da Imaculada Conceição, sabia? Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa Vida em Foco aqui na TV Evangelizar, hoje de forma especial, falando bastante sobre saúde. Nós falamos sobre o relacionamento com pessoas tóxicas nesse primeiro bloco. Agora nós vamos falar sobre a saúde física, aqueles males que nós trazemos para o corpo, às vezes sem saber, por simplesmente ficar muito tempo sentados. E eu sei que muita gente, quando me encontra, fala: Carol, eu gosto muito dos conteúdos que você leva nas tardes da TV Evangelizar. Então eu queria falar com você que está me assistindo, que consegue receber o sinal aberto da TV Evangelizar, às vezes está acompanhando pelo YouTube, pelo sinal da parabólica. O importante é que nós conseguimos transmitir graças à ajuda de pessoas comuns que gostam da nossa programação, que se identificam com o propósito da obra de evangelizar. Então eu convido você nesse momento a fazer a sua doação espontânea nesse QR Code que a gente colocou aqui para você. É uma forma segura, só entrar no seu aplicativo bancário e fazer a sua doação. E é assim que nós conseguimos chegar mais longe, a mais famílias e produzir cada vez mais conteúdos que são exclusivos aqui na TV Evangelizar para você e para sua família, se preocupando com tudo o que você consome diariamente aqui. Então, nos ajude com qualquer valor
é muito importante para a evangelização. E agora eu vou dar as boas-vindas para o nosso segundo convidado de hoje, que também é médico. Então vou falar com o Dr. Paulo Henrique Silva Meira. Ele é médico ortopedista da Paraná Clínica. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa tarde, Carol. Tudo bem? Boa Muito tarde. Obrigado. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar de algo que acredito que seja muito comum. No Brasil, eu diria que bastante também. Pessoas que ficam muito tempo sentadas. Sim, com certeza. Tanto no Brasil quanto, né, no Fora mundo inteiro, também. né? Ou algo que gera muito impactante, muito comum e que depois da pandemia, ainda mais com a questão do home office, aumentou mais ainda, né? Então, as pessoas estão trabalhando, vivendo, a gente fica muito tempo sentados, né? E Sim. isso, querendo ou não, tem algumas correlações com a saúde que hoje a gente vai conseguir ajudar um pouquinho, né? Então, vamos primeiro falar aqui os principais problemas que isso pode trazer para o corpo, então. Perfeito. Então, assim, o que acontece? O ser humano é um ser que precisa se mexer, precisa de mobilidade. A partir do momento que a gente fica muito estagnado, muito parado, o sedentarismo correlacionado a isso leva a problemas do ponto de vista ortopédico. Tá. Sobrecarga, dependendo do jeito que você está sentado, seja na região lombar, na cervical. Pode também afeccionar a parte dos membros superiores, dependendo do impacto que você fica, a síndrome do tendinocarpo, a porção aqui inferior, a questão da síndrome patelofemoral, outras situações também relacionadas aí ao sedentarismo, né? Questão metabólica, a própria questão da pressão e o tema que comentamos antes aqui, né? A parte psiquiátrica também, pela questão Também. da ansiedade e tudo mais, por você estar muito tempo imóvel, né? Então, Tá. todas essas situações a gente tem que levar em consideração. E, por exemplo, você mencionou a lombar, as costas, né? Você mencionou os membros superiores, joelho. Isso também tem a ver com a genética da pessoa, mais propensa a desenvolver algum tipo de problema ou não? O fato de estar sentado, você já vê a maioria das vezes, não vai começar com uma dor lombar, ele tem um ciclo de alguma forma, um fluxo? Claro que assim, a genética é preponderante, isso a gente ainda não consegue mexer, mas existem situações que nós conseguimos evitar o problema. Lógico que uma pessoa que toda a família tem problema, seja todo mundo na minha família tem hérnia de disco, a chance de você ter é muito maior. Mas se você faz atitudes que propiciam isso a ser pior, logicamente vai ter um resultado mais complicado. Da mesma Entendi. forma, a questão do tabagismo, né? Tem pessoas que, pelo hábito de fumar, piora a chance de ter um câncer de pulmão. Você não fumando, você diminui. Então, são correlações que a gente pode ajudar, né? Tá, então agora vamos entender o que exatamente é o ficar sentado prejudicial. São horas ininterruptas, são horas no dia. Como que é o prejuízo mesmo? Então, levando em consideração uma carga de trabalho de 8 horas por dia, se a pessoa ficar esse tempo todo sentada, é muito prejudicial à saúde. Se for no trabalho, o tempo Exatamente. todo sentado é um e problema. Isso, assim, a gente vê tanto a pessoa que está no ambiente de trabalho presencial ou em casa, essa postura de ficar muito tempo sentada é ruim. Por quê? A partir do momento que você fica mais do que 20 minutos, que é o que a tendência tem vários artigos que mostram o sentar de uma forma mais ativa, que é passou 20 minutos que você está ali mais parado, sentado, você levantar, dar uma esticada, uma alongada, eventualmente até levantar. Por quê? Você fica muito tempo, e principalmente em locais que você não tem um apoio do braço, que você não está com um reclinar apoio das costas. correto, que a gente tem talvez uma impressão de que você tem que ficar sentado bem retinho. E isso não é o ideal. Porque você acaba sobrecarregando aqui a tua musculatura do tronco. Tá. Então, se você deixar 90 graus, isso não é o melhor. Não é ideal. A gente tem as curvaturas da coluna que são feitas para que tenha uma melhor distribuição das cargas. Se a gente retifica elas, o vetor de força aumenta. E isso mostra que a pessoa que fica muito tempo sentada sem fazer essas atitudes que a gente vai continuar comentando, isso pode aumentar de 30% a 40% da pressão intradiscal. E isso, eventualmente, pode levar a pessoa até ter uma hérnia de disco, né? Lógico que tem outros fatores que corroboram isso, que nem você bem falou, a questão genética, mas é algo que você pode melhorar. A genética a gente não tem como modificar ainda, né? Mas, né, de uma forma assim... É que às vezes a gente pensa assim, mas só ficar sentado. Às vezes a pessoa já perdeu a noção de quanto tempo, quantos anos ela já está naquela mesma posição. Porque acontece, né? E hoje eu vejo, a gente tem muita mobilidade, tem várias formas de se mobilizar, mas acaba pegando aquilo que é mais confortável, né? Entre aspas. Às vezes vai no lugar perto, já pega o carro, não evita andar por causa da pressa também, né? O sedentarismo é uma situação muito presente nas nossas vidas e a gente tem que combater, né? Tanto é que a OMS ela tem a recomendação de 150 a 300 minutos de atividade física por semana, que dá uma média entre 20 a mais ou menos quase 50 minutos por dia.
que é algo que é factível, né? Lógico, todo mundo tem a rotina, a gente sabe a correria que é o dia a dia, mas o que nós temos que colocar na nossa como conscientização é que a atividade física tinha que ser tão importante quanto, de repente, o remédio que você toma para pressão, a alimentação, a higiene, coisa tem que ser algo sagrada ali. Exatamente, e a gente acaba não fazendo, né? Não para todo mundo, mas deveria ser uma coisa mais levada a sério, assim. Levada a sério, sim, como Mais assíduo. Exato. Tá. Doutor Paulo, no caso, por exemplo, vamos pegar esse dado da OMS. Vamos supor que quem está nos assistindo faça exercício físico, que eu sei que não é a grande maioria, mas faz o exercício, cumpre com essas metas, mas não faz nenhuma pausa durante o dia, essa pessoa que trabalha sentada, enfim. Ainda assim, ela pode ter algum problema, com certo? Com toda certeza. Então, essa é a situação. Veja, a gente tem que fazer todas essas atitudes, todas essas mudanças para prevenir e evitar que fique mais recorrente. A própria dor nas costas, a lombalgia, só perde para a cefaleia como uma das motivos mais comuns para ir num pronto-socorro. Tem dados, né, de estudos que 85% das pessoas vai ter uma ida por conta disso. Então é algo muito recorrente, né? Muito acontece na vida das pessoas. E o objetivo nosso, o meu, né, e os colegas como os cirurgiões de coluna, ortopedistas, é a gente tentar diminuir isso, porque vai acabar acontecendo, mas que quando for acontecer a pessoa tenha menos dor, se recupere mais rápido, e a própria medida de fazer um exercício, essas atitudes, uma boa postura, evitar que a cadeira venha até aqui a dobra do joelho para não pegar ali a questão da poplítea, né? Incomodar. Os pés bem alocados no chão para que a gente tenha a questão aqui do quadril também bem posicionada. Essa angulação de mais ou menos uns 100, 110 graus, evitar que ela sentar bem retinho, né? Eventualmente o apoio para a lombar também muito importante. E outras questões de ergonomia, né? A altura do computador, que de repente a altura que é perfeita para você não é para mim. Sim. Né? A gente tem essa variação. Sim. Então isso é algo que às vezes nos ambientes de trabalho e talvez até em casa, que a pessoa às vezes não está acostumada daquele jeito e acaba não arrumando. Você tem que ter uma distância segura, controle com as telas também, né? A altura tem que estar na altura dos olhos, porque senão você acaba forçando muito a cervical. Então, quem trabalha em laptop, em celular, é bem prejudicial também. Então a postura que a gente fica acaba apoiar o antebraço inteiro para evitar que trauma de repetição no punho, que pode levar a síndrome de túnel do carpo, outras doenças como Kimbo, que são afecções que, lógico, não é uma vez que você vai fazer que vai acontecer, mas que nem você bem disse, a gente fica a vida inteira trabalhando sentado. Uma hora pega. Exatamente. Então, cuidar da ergonomia é um ponto. E eu sei que tem profissionais que fazem isso, né? Com certeza. Na estação de trabalho, vão lá e visualizam trabalho, tudo. Alguns colegas fisioterapeutas, com a questão do RPG, tudo isso, assim, que nem a gente está falando aqui, é uma avaliação e um cuidado que são vários profissionais que vão ajudar. O médico, o professor de educação física, o fisioterapeuta, né? Várias porções vão se juntando para ajudar, né? E as pausas durante o dia, você recomenda? Então, isso é algo que é importante, né? Quando a gente fica muito tempo sentado, o que alguns dados da literatura mostram é que a cada 20 minutos, se você está bem concentrado, você dá uma esticada, dá uma levantadinha, de repente vai tomar uma água, vai no banheiro. É uma coisa rápida, uma coisa ali de e assim, não é 5 minutos no máximo. Exatamente, isso, menos que isso menos até. Que isso, né? Não, porque senão também a gente acaba não sendo tão produtivo, né? Porque se põe um reloginho ali... Você cada 20... Exato. Deixar 5 é muito, né? Eu tenho que aumentar o tempo de trabalho, né? Não estamos trabalhando com isso, Exatamente. Né? Entendi. Então, uma pausa a cada 20 minutos, uma levantada, alongamento é importante, não? Importantíssimo. Então, assim, exercícios para a gente fortalecer e, assim, se prevenir a questão desses problemas na lombar. Alongamento da cadeia posterior, os isquiotibiais, alongamento da parte anterior, né? Fazer agachamentos são importantes. Outra situação, exercícios de isometria, fortalecimento aqui também da parte da lombar, exercícios específicos para isso, que quando a pessoa não está acostumada, pode dar um certo desconforto no começo. Lógico, se for algo muito importante, é sempre importante procurar o médico, né? Mas que progressivamente vai protegendo e deixando que seja mais confortável o trabalho, né? Entendi. Muito bem. Agradeço, viu, doutor Paulo, ter vindo até aqui para nos ajudar com este problema futuro que vamos evitar, com certeza, né? Patrícia, agora é com você, minha querida, o seu recado de saúde para os nossos amigos. Boa tarde, Carol. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Olha, o magnésio pode te ajudar também nesse sentido, né? Ajudar a cuidar da saúde aí dos seus ossos, das articulações, dos músculos e também da circulação sanguínea. Olha, a gente sabe que a batalha para cuidar da saúde do coração não é fácil, né? Você que sofre aí com a hipertensão,
toma muitos remédios, faz dietas rigorosas. Você sabe como é difícil, né, essa rotina, a gente sabe, claro. E de repente, né, se você ou alguém da sua família já passou aí por um susto, com um infarto ou até mesmo um AVC, escapou por pouco, né? Mas sabe que precisa de cuidados redobrados. E o magnésio é um aliado essencial para a saúde do coração. As doenças cardíacas são as que mais fazem vítimas no mundo, gente. Hipertensão, infarto, arritmias. Esses problemas podem ser reduzidos com hábitos saudáveis e, claro, com o cuidado certo. O magnésio quelato da Joy é conhecido por ajudar a regular a pressão arterial, melhorar a circulação e ajudar o coração a trabalhar com mais eficiência. Ele vai purificar a sua corrente sanguínea, limpando o sal, o açúcar e a gordura, o colesterol ruim, evitando aquela formação de placas. É um verdadeiro protetor cardiovascular. Com o magnésio da Joy, essa jornada de cuidados vai ser mais suave. Comece hoje mesmo a cuidar de você. Ligue já 0800 591 8773 e garanta o seu magnésio da Joy na nossa campanha de verão com desconto especial de 60%, gente. E ó, de presente vai o nosso emagrecedor. Todo mundo sabe que manter o peso ideal é fundamental para a saúde do coração. Vai também o massageador elétrico e ó, só começa a pagar daqui a 45 dias. No fiado mesmo, hein, gente amada, no carnezinho. Primeiro vai tomar o magnésio da Joy e só paga depois. Ligue 0800 591 8773. Menos dor e mais alegria é com o magnésio quelato da Joy. É contigo, Carol. Obrigada. Obrigada, Patrícia. E eu vou fazer um convite para você que gosta da banda Colo de Deus. Você vai ter a oportunidade de ver um grande show que eles fizeram em 2024 em Taborão. E vamos exibir amanhã aqui na TV Evangelizar. Então chame mais alguém que talvez nem conheça ainda esta banda e que, olha, vai se encantar. Nesta sexta-feira, dia 24, às 8h30 da noite. Transmissão nacional pela TV Evangelizar. E a gente faz uma breve pausa nesse momento para fazer um intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre a consagração a São José. Tenho certeza que você vai fazer comigo esse ano, não vai? Então volte comigo. Saímos com imagens do Distrito Federal, capital de Brasília, canal 414, Parque Dona Sara Kubitschek, conhecido como Parque da Cidade. É o maior parque urbano da América do Sul e um dos maiores do mundo. Já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco para te convidar a se consagrar a São José aqui na TV Evangelizar a partir do dia 18 de fevereiro. Na verdade, nós vamos começar uma preparação para você entender quem é São José, por que recorrer a São José. Então faremos 30 dias de oração às 9h45 aqui na TV Evangelizar. Talvez você se pergunte, Carol, mas por que eu preciso recorrer a São José? Bom, São José nós sabemos que é o pai adotivo de Jesus. Sendo isso, você sabe que verdadeiramente ele é o Filho de Deus no céu. Então por que a gente precisaria, aqui na terra, de um pai adotivo ou um pai espiritual, como nós vamos aprender durante esse tempo de preparação? Porque o próprio Deus, Pai de Jesus Cristo, quis um representante dele aqui na terra para educá-lo. Veja a importância de São José na vida das famílias, na educação. É por isso que nós vamos nos consagrar a ele. Na verdade, a consagração é feita sempre a Jesus, mas São José será o nosso caminho, nosso protetor, assim como ele foi o protetor da Sagrada Família. Então eu convido você, no dia 18 a gente começa a nossa caminhada, 18 de fevereiro, e vamos até o dia 19 de março, dia da consagração. Convido você nesse meio tempo a ir até o nosso site tvevangelizar.com.br e ver todo o material que nós estamos preparando para você. A cada dia nós teremos um lírio que você vai resgatar. São virtudes, são passos que você vai dar na sua espiritualidade
dentro desta preparação. Aproveite para falar à sua família, aos seus amigos, convidar alguém para também se consagrar a São José. Agora, meu querido Rafael, é com você o recado. Vai lá. Boa tarde para você, Carol, para você de casa que está acompanhando. A gente está aqui para falar com você que está com a dívida tirando o seu sono. As dívidas que vêm se acumulando, né? Você veio do final do ano pensando, poxa, vou resolver. Passou o final do ano, começou o ano endividado. Isso está tirando sua tranquilidade, eu sei como é. Agora vem IPVA, logo vem IPTU, a volta às aulas, uniforme, material da criançada. Bom, tudo isso deixa a gente pouco tranquilo, né? Deixa a gente apreensivo. Poxa, como é que eu vou fazer para pagar tudo isso? Se eu disser para você que há uma solução, há como, revisando o seu contrato, receber até 87% de desconto de juros e multa. Pensa o seguinte, você tem uma dívida de R$10 mil, você pode quitá-la por até R$1.300, porque no seu contrato certamente tem juros sobre juros, juros excessivos, taxas indevidas e até seguros embutidos que você não deveria estar pagando. Então, pega o seu telefone e liga agora, 0800 323 5064. É o telefone do time Bom Acordo. São nossos especialistas, juristas, que vão te atender e vão te orientar, lendo o seu contrato, entendendo o que lá está escrito, porque às vezes vem em letrinhas miúdas ou escrito como eu costumo chamar em juridiquês, que a gente não entende. Palavras difíceis, mas o nosso time vai te ajudar a entender e reaver aquilo que você pagou a mais. Então, pega o telefone agora mesmo, não perde tempo, liga. 0800 323 5064. Os primeiros 100 de todo o Brasil, a gente vai fazer essa leitura inicial, esse primeiro atendimento gratuito. Isso mesmo, você não vai pagar nada para a leitura inicial do seu contrato, entender tudo isso e reaver aquilo que você pagou a mais. Se você já quitou o seu contrato, está dentro do prazo de 1 ano, você ainda assim pode reaver aquilo que pagou a mais. Já imaginou se você conseguir recuperar uma parte desse dinheiro, pelo menos? Vai te ajudar? Então não perde tempo, liga agora mesmo, 0800 323 5064, o telefone da sua tranquilidade, 0800 323 5064. É com você, Carol. Obrigada, Rafael. E olha, falando em contas a pagar, tem algumas que a gente consegue negociar, mas tem aquelas que são impostas. Como é o caso, por exemplo, do IPTU, tanta coisa que você está aí se programando para pagar durante este mês, durante o ano. Agora, uma pergunta interessante, você sabe como é utilizado esse dinheiro que você paga no IPTU? Porque é arrecadado pelo governo. A gente foi até Maringá, a nossa querida Luciana, nossa repórter, vai explicar para você como é utilizado o dinheiro que você paga todos os anos no IPTU. Vamos lá? A regra é clara. Um novo ano começa e sempre tem aquelas contas fixas de janeiro. O IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, é uma delas. E para que ele serve? Bom, eu acho que tem que ser para tudo, né? Até para pagar o salário dos funcionários. Serve para muita coisa, né? Só que não é feito, né? O que é necessário, né? Aí eu geralmente pago parcelado. Tem um jurinho, mas fazer o quê, né? Mais fácil, né? É importante para ajudar, né? Também com as dívidas, né? Com as coisas que tem da cidade, né? A importância do IPTU para a cidade é em benefício da própria população, em benefício do próprio município. Eu acho que o IPTU é uma das grandes receitas da prefeitura e deve ser muito bem aplicada pelas gestões públicas. Eu prefiro pagar parcelado. O IPTU é cobrado de todos aqueles que tenham em seu nome um imóvel urbano, seja ele predial ou apenas territorial. O valor arrecadado deve ser usado para custear os principais gastos da administração pública e fazer investimentos essenciais para a população. O IPTU, ele é pago para atender às necessidades do município. Uma parcela relevante dele vai para a coleta de lixo e a outra para a iluminação pública. Este ano, dos 322 milhões que foram emitidos, 56 milhões vão para a coleta de lixo e 1,7 milhões para a iluminação pública. O restante são para as demais necessidades do município. Em regra, o pagamento do IPTU começa no início do ano, nos meses de janeiro e fevereiro, mas cada município tem autonomia para definir o seu calendário e também as facilidades para o pagamento, como, por exemplo, parcelamentos ou desconto em cota única. Além disso, muitas cidades também desenvolvem outros programas de incentivo. Em Maringá, na região noroeste do Paraná, por exemplo, o programa chamado IPTU Verde concede descontos de 3% a 20%
para quem investe em ações de proteção, preservação ou recuperação do meio ambiente. Quem atrasa ou deixa de pagar o imposto, além da inadimplência, pode ter dificuldades para venda ou financiamento do imóvel. Ele vai acabar incorrendo em juros e multa, porque esse dinheiro é do outro contribuinte, né? Esse dinheiro não é da prefeitura, e ele vai acabar sendo inscrito em dívida ativa, criando severas dificuldades para que ele possa transacionar esse imóvel e fazer outras transações no mercado. Falando em melhorias, nós vamos agora sair da cidade de Maringá e ir até Fortaleza, onde uma grande renovação foi feita no Beco Céu. Saindo da marginalidade e passando agora a oferecer até cursos profissionalizantes, um espaço tecnológico, cultura, esporte, tudo isso para que seja para o uso da sociedade. Vamos ver com o nosso querido Victor Souza. Oi, minha gente! A nossa equipe veio até o bairro Vila Velha, em Fortaleza, porque aqui existe uma comunidade que se chama Favela do Inferninho. Porém, dentro da Favela do Inferninho, a gente vai encontrar um beco que foi revitalizado e que hoje se chama Beco Céu. É isso aí. Então, o que antes era um ponto de drogas, marginalidade, hoje é um ponto de oportunidades e desenvolvimento para toda a comunidade. Vem conhecer o Beco Céu comigo? O beco foi restaurado e pintado, ganhando o nome Céu, como símbolo de um novo começo. Como era esse beco antes? O beco era sem vida, né? Não tinha a alegria que tem hoje. Era perigoso? É demais. Não tinha como andar e muito menos brincar nesse beco antigamente? Tinha não. Era cheio de buraco e as paredes tudo caindo também. E não era um beco que as crianças podiam entrar, né? Porque era perigoso. A ideia do beco é que são 7 espaços, são equipamentos de tecnologias sociais. Então, cada espaço ele tem um propósito. Temos espaço de tecnologia, espaço de qualificação profissional, empreendedorismo, de atendimento psicossocial, atendimento educacional, arte, cultura, esporte, tudo isso englobado em um só espaço para que a gente possa transformar essas vidas em todos os eixos possíveis, né, na vida delas. E tratando de desenvolvimento, podemos contar com a história da Dona Maria, da Dona Tatiana e da Dona Juliana, mulheres que se tornaram microempreendedoras, graças às atividades e mudanças do Beco Céu. O Beco Céu mudou muito minha vida porque eu tinha o desejo de fazer o curso de depilação, né? Me tornar uma depiladora. E graças ao Beco Céu, hoje em dia eu exerço a minha profissão devido a esse passo que o Beco Céu me ajudou a dar. Acho que nem nos meus melhores sonhos eu jamais imaginei hoje viver o que eu vivo, o que eu vejo hoje aqui, essa transformação toda aqui dentro do Inferninho. Eu estava prestes a desistir do meu negócio e eles me impulsionaram a continuar. Mensalmente tem uma feirinha aqui da qual a gente participa e isso me fez querer continuar com o meu negócio. Então, literalmente, transformaram a minha vida e da minha família. O Beco Céu é um verdadeiro testemunho do poder de Deus agindo nos pequenos detalhes da vida. Que esse beco inspire vários outros becos e lugares a buscarem mudanças e renovação. Realmente uma transformação gritante. Talvez você tenha pensado aí na sua cidade, algum local que você gostaria de ver algo parecido. E você pode liderar alguma coisa desse tipo. Comece a compartilhar as suas ideias, comece a conversar com as pessoas, ver quem mais quer fazer a diferença. Pode parecer algo grandioso, mas que a gente consegue dar alguns passos, com certeza. E fique aqui com a gente. Estamos juntos pela TV Evangelizar, de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde. Então eu espero você amanhã, logo depois do Terço de Jesus das Santas Chagas. Fique com Deus.